partir de agora, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Olá, amigos. O programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania mais uma vez se encontra aqui nas maravilhosas instalações do Golf Clube de São Vicente. Evidentemente que o Golf Clube, esse maravilhoso espaço da Mata Atlântica da nossa região, tem sido preservado para a sociedade. A diretoria, na pessoa do presidente Arthur Kraft, tem feito todos os esforços no sentido de mantê-lo para a nossa região. A diretoria, consciente da sua responsabilidade, tem feito todos os esforços no sentido de manter esta, que nós chamamos do pulmão verde da região, uma reserva ecológica de grande significado, além de ser, evidentemente, um espaço para o desenvolvimento do esporte golfe, que agora, a partir do ano que vem, nas Olimpíadas, será novamente um esporte olímpico. E certamente aqui teremos provavelmente delegações que venham participar dos Jogos de 2016 aqui no nosso Golf Clube de São Vicente. O nosso programa, como sempre, se preocupa em trazer temas importantes, não só da saúde, mas também da política, da cidadania, e certamente continuaremos neste caminho para trazer ao público telespectador mensagens representativas que sejam do interesse coletivo. A partir de agora, portanto, Linha Direta com a Saúde, aqui no Golf Clube. E vamos entrevistar hoje um casal de cirurgiões dentistas, que trarão certamente grandes informações ao nosso público telespectador. Trata-se do Dr. Caio Borelli Zeller e sua esposa, a doutora Vanessa Lipari Espolador Zeller. Muito bem, estamos aqui com o casal de dentistas para nossas entrevistas. Doutor Caio e doutora Vanessa, é uma honra recebê-los no nosso programa e certamente, pelas informações que tivemos a oportunidade de vê-los também, ouvi-los em programas semelhantes, né? E a nossa produção achou muito interessante o trabalho social que vocês desenvolvem, motivo pelo qual temos a honra de recebê-los aqui em nosso programa. Agradecendo, lógico, já antecipadamente, terem aceito este convite. Muito bem. Eu comunico ao nosso público que o nosso programa, ele agora tem 3 versões. Nas terças, quintas e sábados, 2 programas desses gravados aqui no Golf Clube e o terceiro programa, que é exibido nas quintas-feiras, é gravado em estúdio lá na UniBR de São Vicente. Muito bem. O programa vai ao ar sobre o apoio cultural do Laboratório de Análises Célula Mater, um dos mais importantes laboratórios de análise da região, com 4 unidades: Santos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão. Mandamos um grande abraço ao doutor Carlos Eduardo e sua irmã, doutora Fátima, diretores lá do Célula Mater. Também a Clínica de Fisioterapia Renascer de São Vicente, ali na Capitão Moraguiar, que também tem, dentro de suas instalações, uma academia de esportes. Muito bem, doutor Caio, câmeras e microfones para os seus cumprimentos. Muito obrigado, doutor Hélio, é um prazer estar aqui ao lado do senhor. Nós acompanhamos também a luta, o trabalho que o senhor vem desenvolvendo, não só através do programa, mas também na sua profissão, e dizer que é um prazer imenso e obrigado pelo convite de estar aqui do seu lado, a gente poder estar falando de um tema bem atual e é um tema que realmente não sai de moda, que é a saúde, né? Nós que nos sentimos honrados, doutor. Doutora Vanessa? Bom dia, doutor Hélio. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E vamos esclarecer as dúvidas do pessoal, né? Tirar as dúvidas. Muito obrigada. Muito bem. Bom, o casal Caio e Vanessa vem desenvolvendo um projeto social que eles próprios organizaram, não tem apoio de qualquer prefeitura, de qualquer ente governamental. Eles entendem, como humanistas que são, a necessidade de dar um pouco do trabalho profissional para ajudar aqueles que realmente precisam. Como o nosso programa procura destacar sempre este viés do comportamento profissional
nós achamos muito interessante que possamos levar ao nosso público essas informações que o programa certamente trará. O Dr. Caio, ele é formado em odontologia aí pela Universidade de Santa Cecília e é nascido em Muzambinho, portanto mineiro. É como eu sempre digo quando entrevisto os mineiros, a pessoa pode ficar anos e anos fora de Minas, mas ele nunca perde o sotaque. Vocês vão perceber que o sotaque, embora de alguém morador aqui da região de alguns anos, ainda é aquele sotaque gostoso do mineiro, que fala claramente e todo mundo entende. Vamos perguntar inicialmente ao Dr. Caio, como nasceu esse desejo, Dr. Caio, de aliar o trabalho profissional ao apoio a pessoas mais carentes e também a pessoas que, embora não sejam carentes, têm também necessidade de esclarecimentos, né, de informações a respeito de um bom cuidado à sua boca, aos seus dentes. Doutor Hélio, eu costumo dizer que esse projeto social que a gente vem desenvolvendo em São Vicente surgiu até mesmo antes de eu começar a minha faculdade de odontologia. Na minha cidade, eu sou nascido em Muzambinho, mas fui criado em Guaxupé, eu já fazia serviços voluntários em creches. Então eu ajudava as crianças no que precisavam na época nas creches. Quando eu me formei, quando eu comecei a fazer a graduação, eu comecei a fazer atendimentos em igrejas, para o pessoal dos irmãos da Toca de Assis. Então isso já veio me despertando esse interesse, essa humanização da gente poder estar levando informação, poder contribuir um pouco com a sociedade, com o lado social. E aí me formei e comecei a trabalhar para colegas, e já nos consultórios a gente vinha fazendo um trabalho social, mas sem estar fazendo a divulgação. E há 4 anos, com o meu consultório próprio, juntamente com a minha esposa, a gente resolveu tornar isso público, tornar isso para as pessoas verem esse trabalho que a gente vem fazendo, para atingir mais pessoas. E a gente começou a desenvolver e sair um pouco do nosso consultório. Então, hoje a gente desenvolve um trabalho social de educação em saúde bucal, através de palestras, de informação, em casas de dependentes químicos, em associações de pacientes com necessidades especiais, fomos em algumas igrejas também levar essa informação, essa educação em saúde bucal, em escolas, e isso tem sido muito gratificante para a gente, doutor. E nessas palestras que certamente os senhores desenvolvem, encontro de tudo, evidentemente, né? Até se diz, e parece que não mudou esse conceito ainda, que o Brasil é um país de desdentados, né? Essa é uma informação que desde criancinha a gente ouve falar. E me parece que essa situação melhorou, claro, mas certamente ainda temos essa carência. Então, nessas palestras que vocês desenvolvem, vocês procuram olhar mais o sentido da orientação propriamente dito, ou o encontro na plateia de casos já que tem necessidade de um atendimento imediato, essa interação com o público é feita dessa forma? Nós entendemos, doutor, que assim, a chave do sucesso para a nossa saúde bucal é a prevenção. Então, assim, o que a gente leva nas palestras são os itens básicos. Então, hoje, um fio dental, uma pasta, uma escova, você encontra em qualquer mercearia. Então, a gente tenta, através desses itens básicos, orientar as crianças, orientar os pais, os professores, principalmente quando nós vamos em algumas escolas, que estão as crianças o dia inteiro, às vezes não estão com os pais perto, da importância desses itens básicos. E eu até, na época, foi uma campanha do nosso Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, do professor Dr. Moacir da Silva, que ele fez uma campanha e saiu numa revista, um tema assim que chocou bastante, que é o dente pode matar. Então isso, a gente leva a importância. Nós tivemos um caso até de um jogador de basquete em Santos que faleceu por conta de um problema de um dente exposto, que acabou dando um problema e acabou indo para o coração, e ele teve um problema cardíaco que acabou vindo a se falecer. Esse episódio realmente foi muito lamentável, foi destacado aqui no nosso programa, quando esteve aqui um colega de vocês, o Dr. Braz Antunes, né, que fez uma exposição sobre a endocardite bacteriana, que é a doença que o Dr.
Caio está destacando, causada exatamente por uma infecção inicialmente alojada na arcada dentária, não é isso? Hoje, assim, eu tive o prazer de fazer estágio no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, que é o maior leito de cardiologia hoje da América, e nenhum paciente cardíaco em centros grandes, e eu acho que em qualquer outro hospital, não se faz nenhuma operação cardíaca ou não se faz nenhuma operação, o doutor sabe muito bem disso, sem estar com os dentes em dia. Então, eu levo essa informação, por exemplo, as pacientes grávidas, as mulheres grávidas. Existem estudos hoje comprovados cientificamente de partos prematuros por problema gengival. Então, já tem alguns casos, então a gente leva essa informação. Hoje, respeitando o período, vamos dizer assim, mais delicado da mulher grávida, os 3 primeiros meses ou até no final da gestação, ela pode fazer um tratamento de canal. Se precisar fazer uma radiografia, sabemos que a radiografia odontológica é diferente da radiografia de radiação médica. Logicamente, com o uso de um avental, de chumbo, uma proteção de tireoide, ela vai poder fazer uma radiografia, ela vai poder estar fazendo a extração de um dente. E isso que a gente leva, são esses mitos que a gente tenta nas palestras para adultos, para professores, para as crianças, tirar. Eu estava comentando aqui nos bastidores com o Dr. Hélio, nós tivemos recentemente na escola Notre Dame, uma escola aqui de São Vicente, e foi uma palestra mais ou menos com umas 150 alunos. E no final da palestra a coordenadora veio nos contar, falou: poxa, doutor, valeu demais a palestra de vocês, porque você parece que desvendou todos os mitos que a gente tinha. Aquela preocupação do uso do fio, se tem que usar primeiro ou depois da escovação, a respeito da questão das mulheres grávidas, que é uma importância muito grande, da parte das endocardites bacterianas. Então, isso tem nos motivado, doutora, a não estar parando. Isso que nos... A gente vê que o casal se propõe a fazer palestras. Então, alertamos ao nosso público, as associações que desejarem, escolas, igrejas que desejarem que sejam feitas palestras por esse casal tão interessante, que depois aí no rodapé estão vendo os endereços, né, eletrônicos, para que possam ser feitos contatos para que essas palestras possam ser realizadas. Mas, doutora Vanessa, pelo que o doutor Caio declinou, nós entendemos que o conceito geral é de que devemos escovar os dentes todas as manhãs, após as refeições, à noite ao deitar, mas existem outros equipamentos para fazer essa higienização. Nas palestras, vocês falam sobre isso? Existe algum kit que possa ser explicado, principalmente às crianças? Então, é trazer essa consciência, porque na realidade nada substitui o que Deus deu pra gente. Então, é preservar, e desde pequenininho, é o que você falou, desde aquela criança. A mãe às vezes acha que é o dente de leite, que o dente de leite não tem problema, tá cariado, ou tá com algum problema, porque aquele dente vai cair e vai ser substituído. Não, é uma grande mentira. O germe que está nascendo, que está desenvolvendo, essa infecção pode passar para aquele dente. Então o dente já vem com deformação. Então a mãe ter consciência, está com um buraquinho no dente, está escurecido, levar no dentista, já começar a consciência desde pequeno. A gente tem filha criança, uma filha pequena de 4 anos, e a gente sabe dessa dificuldade da hora de escovar. Então você tem que ter um atrativo, alguma coisa diferente para a própria criança querer a mãe. Almocei, vou escovar o dente, pegar a escovinha, ir no espelho junto com a criança. Porque às vezes a mãe larga ou fala que eu compro uma escova diferente, eu compro de bichinho, para levar isso, para a criança querer ter esse hábito. Levar esse hábito para a criança, que é isso que vai ter desde pequenininho, que vai levar essa prevenção. Então vale a pena desde pequenininho já estar ensinando, motivando aquela criança, mostrando o desenho. Hoje tem desenhos que mostram, para levar aquela consciência para a criança que vale a pena ela estar preservando aquele dentinho para no futuro não sofrer, né? Certamente. Nós mesmos, os adultos, né, temos essa dificuldade de
às vezes, de entender bem essa questão. Além da escovação muito bem feita, né, também a aplicação do fio dental, não é isso? Mas esse fio dental ele pode estar seco, pode estar molhado. Como seria a maneira que o público telespectador possa entender? A aplicação do flúor sempre você vai escovar, passa a escova, joga bochecha, joga aquela pasta para fora e passa o fio dental com a pasta. Para quê? Para deslizar aquele fio. Então, você tem que sempre não usar ele seco, porque ele agride a gengiva. Então, você passa a escova os dentes como se fosse escovar, passou aquela escova, joga para fora e passa o fio dental em todos os dentes, para ter aquele deslizamento do fio dental e sair aquela placa onde fica aderida. Tá? Onde forma o cálculo. Então, o fio dental é de extrema importância. Tem que usar o fio dental. Veja como é importante um programa em que a gente pode atingir as famílias, não é, doutor Caio? Levar informações. Eu confesso que eu desconhecia esse lado prático, né, da aplicação do fio dental. E está aí uma informação que certamente o público, especialmente as mães, né, vão levar a seus filhos, para que, desde que de criancinha, já aprendam que é preciso preservar os dentes, conforme o doutor Caio citou, não só pela estética, né, pela funcionalidade, mas também para a prevenção de doenças gravíssimas como a endocardite bacteriana. A gente costuma dizer realmente que a saúde começa pela boca, né? Então essa é a grande importância de você ter esses cuidados desde pequeno. Muito bem, o assunto certamente está muito interessante. Gostaríamos de continuar no próximo bloco a falar sobre essas questões que os senhores colocam nas palestras e nos contatos, não é isso? Vamos para um rápido intervalo, e voltaremos a seguir. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, canal 40 UHF, 12 da NET. Os nossos entrevistados de hoje são um casal de cirurgiões dentistas, Dr. Caio Borelli Zeller, doutora Vanessa Spolador Zeller, que são moradores de Praia Grande, mas têm a sua atividade profissional ligada a São Vicente, já que o seu consultório, as suas atividades se desenvolvem lá na área continental de São Vicente, especialmente no Parque das Bandeiras. Bem, no bloco anterior, nós estávamos conversando sobre a higiene bucal, falávamos sobre as palestras que o casal desenvolve em associações, igrejas, escolas, etc. E a doutora Vanessa destacava questões ligadas especificamente à higienização. Evidentemente que, juntamente com essa necessidade, existem outras questões secundárias, mas tão importantes, como a questão de medicamentos. Então, gostaria que a senhora enfatizasse esses pontos. O uso indiscriminado de antibiótico, que hoje a receita fica presa, então tem essa restrição.
porque o uso de antibiótico em excesso causa resistência bacteriana. O uso da tetraciclina, porque leva mesmo ao manchamento dos dentes. Então hoje a gente leva essa consciência que não é qualquer probleminha que a pessoa está com febre ou está com alguma dor no corpo, vai e toma um antibiótico. Antigamente a mãe ia na farmácia, pegava um antibiótico, tomava e dava para o filho. E hoje não, hoje já não pode mais, né, doutora Hélio? Eu gostaria de interromper a senhora. Vamos destacar um medicamento que a senhora acabou citando, mas que ainda hoje se usa indiscriminadamente. É o famoso Tetrex. Qualquer infecçãozinha, vai lá o cidadão na farmácia e lá já leva lá um Tetrex para casa. Tem a tetraciclina, que, como a doutora destacou, começa a prejudicar. Os dentes, leva o manchamento dos dentes. Então, o uso em excesso. Tudo que é em excesso vai causar algum mal. Não pode usar. Tem que passar com o médico, ver se necessita tomar aquele antibiótico, se precisar tomar, para fazer efeito, para aquele medicamento não fazer mal. Então, ver se realmente tem necessidade do remédio. Com relação aos efeitos colaterais. Que também podem prejudicar a arcada dentária, não é? A parte gengival. Doutor Caio, é comum as pessoas se automedicarem, né? Isso é um fenômeno incrível no Brasil, é alarmante até. Aí as pessoas têm algumas lesõezinhas na boca e ficam dizendo que é uma afta, né? A famosa afta e tal, e ficam ali perpetuando a procura de um especialista nas questões. Essas lesões bucais, como é que o senhor vê isso? A necessidade de um cuidado especial, não é? Com certeza, doutor Hélio. Hoje nas prefeituras, secretarias, e acho que no Brasil inteiro de uma maneira geral, está se destacando bastante a prevenção do câncer bucal. Há como você fazer o autoexame na sua boca, como você levar essa informação e começar, quem sabe, procurar um médico oncologista, procurar um cirurgião dentista para estar avaliando essa lesão. Então, assim, o que eu gostaria de passar aí para os telespectadores, aquela afta, aquela lesão que se inicia e de 7 a 14 dias ela não cicatriza, ela pode estar com uma borda espessa ou não, tá? Ela pode ser esbranquiçada ou também não, pode se sangrar ou não. Então, assim, aquela lesão que persiste há mais de 14 dias, lembrando também, doutor, que a gente sabe que tem algumas coisas relacionadas a isso. É mais comum em pessoas acima de 40 anos. Sabemos hoje que 85% dos cânceres de câncer bucal é diagnosticado numa fase mais agressiva, onde acaba o paciente às vezes sendo mutilado, tendo que fazer uma cirurgia um pouco maior, quem sabe fazendo uso de químio e de rádio também. A questão do cigarro, hoje, de 9 pacientes que têm câncer bucal, de 10 pacientes com câncer bucal, 9 fazem uso de cigarro. E ele, junto com o álcool, acaba se tornando um carcinógeno completo. O que seria isso? Potencializa ainda mais o índice de você desenvolver esse câncer. Então, hoje, os adolescentes a gente vem notando que está aumentando o índice de uso de álcool indiscriminado, de uso de cigarro e de drogas de uma maneira geral, tem que ficarem atentos a isso. Porque vão acabar, quem sabe, futuramente, depois dos seus 40 anos, podendo até se desenvolver um câncer bucal. O nosso programa tem, ao longo de sua história, falado exatamente sobre isso, destacado essa questão do uso, principalmente do cigarro, né? Os malefícios incontáveis que trazem para o corpo humano, para o ser humano. Agora o Dr. Caio vem e enfatiza um lado da questão importante, que é a potencialização daquela tendência que aquela pessoa já poderia para desenvolver um câncer bucal e, de repente, por ser fumante, aumenta mais essa chance. Isso. Hoje, a gente sabe-se que de 10 pacientes mesmo com câncer bucal, 9 foram ou são fumantes. Então, assim, hoje a gente sabe, o cigarro tem mais de 4.200 toxinas.
Tudo bem, hoje já as propagandas de tabaco, de cigarro, hoje a gente já não se vê mais na televisão. Outra coisa seria, quem sabe, tirar as propagandas de bebidas alcoólicas, né? Porque a gente vê as propagandas de bebidas alcoólicas e eu particularmente acho um absurdo. Mostra sempre uma pessoa um esportista, uma mulher bonita, né? Fazendo uso de álcool. Então eu acho que deveria mudar um pouco também esse conceito. E a questão do tabaco com o câncer bucal é que realmente ele associado com o álcool, ele potencializa. Fora isso, a gente pode citar também próteses mal adaptadas. Tem pessoas que já usam próteses há mais de 10, 15 anos, aquelas feridas no canto da boca que não cicatrizam, hábitos alimentares, exercícios físicos que as pessoas não fazem, tudo isso pode desenvolver e futuramente levar realmente ao desenvolvimento do câncer bucal. Então, assim, a dica que eu dou para os telespectadores é sempre estar se autoavaliando, procurando profissional, tentar manter hábitos saudáveis, evitar o uso de álcool, evitar o uso de tabaco, dessas substâncias que vão acabar levando mesmo futuramente pode desenvolver o câncer bucal, né? Dr. Caio enfatizou um aspecto interessante a respeito das próteses mal adaptadas à boca. Nós conhecemos um caso, certamente são muitos, mas de uma senhora que teve exatamente esse problema. Uma prótese mal localizada, que causava incômodo, que ela não deu muita consideração a isso, e naquele ponto em que havia aquela pressão irregular, se desenvolveu uma neoplasia que a levou à morte. E outra coisa também é exposição ao sol. Então, hoje, não basta você só ir para a praia e passar protetor solar no seu corpo. Também existem protetores labiais, e isso é muito importante também. Estamos falando de câncer, fora o cigarro, fora o álcool, as próteses mal adaptadas, você não ter uma higiene boa, o uso também é excessivo ao sol, a exposição ao sol. Então, interessante também é passar um protetor labial para que você também não desenvolva, quem sabe, também um câncer por a exposição ao sol aí. Bem, mas ainda continuando dentro dessas considerações, há uma necessidade muito grande hoje de que as revisões sejam feitas assim, periodicamente. Qual seria, na verdade, para que o público tenha essa informação, doutores, o tempo em que se deva procurar o dentista num período razoavelmente adequado? Doutor Hélio, eu costumo dizer até para os meus clientes, a gente ouve falar de 2 a 3 vezes ao ano, mas assim, todo mundo que está em casa hoje, nós sabemos quando tem alguma coisa errada com nossos dentes, com a nossa boca. Então, assim, se você fez um tratamento recente, seja um tratamento periodontal, seja um tratamento de cárie, e está tudo ok com a sua higiene, você sai motivado, começa a passar o fio, cuidar. E todos nós sabemos que depois de um certo tempo a gente acaba às vezes dando uma escorregada. Então no primeiro mês você cuida direitinho, acabou de vir do dentista e começa a dar uma escorregada. Então assim, se depois do segundo, terceiro mês você notar que aquela restauração já está escurecendo, que está começando um sangramento gengival que não tinha, então não interessa se você passou no dentista faz 1 mês ou 2 meses. O interessante é retornar no dentista. Então eu costumo dizer assim, quem sabe 2 a 3 vezes ao ano, mas você ficar atento com os seus cuidados. Nós sabemos quando tem alguma coisa errada, quando o hálito o odor está um pouco mais forte. Então essa é a dica que eu queria deixar aí para o pessoal. Ficar atento. Nós sabemos quando tem alguma coisa errada. E aí é a hora de estar procurando, de estar retornando o seu dentista, independente de quando você esteve lá. Bem, não é recente que no tratamento da água se colocou o flúor como um adicional. Isto, segundo, evidentemente, todas as estatísticas, diminuiu consideravelmente a incidência da cárie dental. Mas, mesmo assim, ficam dúvidas na população se aquela aplicação do flúor dentro que essa BESP, por exemplo, no estado de São Paulo, executa, etc., é suficiente. Gostaríamos que a doutora Vanessa nos dissesse, para a orientação do público,
se ainda há necessidade de aplicação de mais flúor. Então, é aplicado nessa quantidade na água de abastecimento que a gente toma, é 1 ppm de flúor que é encontrado. Essa quantidade diminui quando está calor, evidentemente porque a gente toma água toda hora, então essa quantidade diminui. O flúor é importante porque ele evita a cárie, então a incidência da OMS ela diminuiu por causa da quantidade de flúor que foi colocada na água de abastecimento. Então levar esse flúor, igual a gente leva nas palestras, leva quando a gente vai fazer ação social, a gente aplica o flúor nas crianças, aplica flúor nos adultos, porque ele é de suma importância. O único flúor que faz mal, que é o que leva a fluorose dentária, que é aqueles manchamentos no dente, é o excesso dele, o excesso de flúor. Causado pelo quê? O flúor que nos faz bem é o flúor tópico, aquele que a gente aplica ou na escovação, que já vem na pasta, aquele que a gente engole, que é o flúor sistêmico, que é esse que eu acabei de falar, que é colocado nas águas, ele tem essa quantidade por quê? Não para não causar esse flúor excessivo. Então as pessoas, aonde se encontra o flúor? Se encontra no Danone, encontra no sal, na água de abastecimento. Então essa quantidade já vem essa quantidade para a pessoa evitar a cárie. Agora o flúor tópico, aquele que a gente aplica, é o flúor que fica ali na boca, que ele fica agindo. Esse flúor é importante para evitar a cárie. Então ele é de suma importância. Tá? Mas nesse caso, como o público faria essa aplicação? Então, é indo no dentista, é indo no profissional. Essa aplicação tópica é indo no dentista. A da pasta de dente é encontrado uma quantidade, nos adultos é de 1.100 ppm. A de criança tem que ser diminuída, é 400 ppm de flúor. Por que na criança diminuída? Porque a criança engole aquele flúor. Então, é importante que seja menos quantidade de flúor. Já a criança que tem menos de 4 anos, a gente aconselha a não usar aquela pasta que tenha flúor, porque a criança não sabe cuspir, ela vai engolir aquele flúor. E no comércio, essas pastas que são destinadas às crianças, é uma diferenciação, ela já está devidamente colocada no teor certo dessa necessidade das crianças? Sim, só não tem essa consciência, porque às vezes a mãe não tem esse esclarecimento. Então é importante frisar. A criança aprendeu a cuspir, é hora de colocar uma pasta com flúor, 400 ppm de flúor, que vem na Tandy, aquelas pastinhas de criança. A criança não sabe cuspir ainda, aí tem que ser a pasta no flúor, não pode ter a quantidade de flúor. Exatamente por isso, para não ter aquela ingestão daquele flúor na criança. Então não vai fazer bem, a criança vai nascer com aqueles dentes esbranquiçados. Então é importante, o flúor é importante, só que recomendada a quantidade certa para cada tipo, para cada criança, cada idade, para não causar mal, porque o excesso dele vai fazer mal. E esse manchamento em excessivo, às vezes a pessoa tem que fazer uma restauração ou fazer a reabilitação com uma prótese, com uma coroa. Então é importante as mães saberem a quantidade de flúor que vai para cada criança. Ainda dentro dessa análise, doutor Caio, no mercado se encontram os dentifrícios, né, comerciais, todos esses que todo mundo conhece. E existe uma série deles que são chamados dentifrícios medicinais, como se chama. Qual é a diferença? O que é que realmente existe nesse sentido? E se qualquer pessoa pode usar indiscriminadamente este ou aquele produto? Mas isso nós vamos tocar no próximo bloco, já que vamos para um intervalo. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania.
Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta, programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Aqui pela TV Unisantos, canal 40 UHF 12 da NET. Os nossos entrevistados de hoje é o casal Caio e Vanessa Zeller, dois dentistas de nossa região, que além dos trabalhos profissionais, desenvolve também um trabalho social na área de abrangência de sua atuação. No bloco anterior, doutor Caio, nós falávamos sobre um comparativo entre as diversas pastas dentais, os chamados dentifrícios, e gostaríamos que o senhor passasse uma informação para orientação do público, o que é que realmente a pessoa deve comprar, o que deve usar, que vai trazer benefícios reais para a sua higiene bucal. Doutor Hélio, eu particularmente, eu tenho uma visão, às vezes pode ser que seja até um pouco diferente de quem está me assistindo, às vezes pode ser até um pouco controversa de algum colega. Mas assim, eu entendo que um produto que funcione tem uma comprovação científica, não tem uma empresa por trás bancando e tudo mais. Então assim, a dica que eu dou para os telespectadores em relação à pasta de dente, basta comprar uma pasta de dente simples. Seja uma Oral-B simples, seja uma Colgate simples, seja uma Sorriso, que é uma pasta de dente também simples. Pasta de dente que previne os 12 problemas bucais, pasta de dente que clareia. Particularmente não tem nada cientificamente ainda comprovado. Então eu particularmente não acredito. O que tem alguma comprovação científica são as pastas para dentes sensíveis. Essas realmente funcionam. Então hoje a gente tem Sensodyne, tem da própria marca Colgate. Escova de dente, a gente estava comentando aqui, escova de dente hoje é um produto mais inventado no mundo, então existem vários tipos, toda hora estão lançando escova de dente de um jeito, escova de dente de outro. A que eu recomendo chama-se Curaprox, que é uma escovinha de dente suíça, em média de 10 a 15 reais, é bem acessível. Você vai encontrar em farmácias grandes, Droga Raia, Droga São Paulo. Ela tem 5.460 cerdas, que são aqueles pelinhos, então ela é extremamente macia, boa de escovar, você vai realmente sentir a tua escovação diferente. Fio dental, pode-se comprar qualquer um também, desde que seja uma marca conhecida. Então essa é a dica que eu queria deixar para vocês em relação à escova de dente. Vai com calma, não fique muito assim na empolgação do que a mídia te passa. Tenta trocar uma ideia com o seu dentista, tenta conversar com ele. Logicamente, se o teu dentista te recomendar, numa boa. Existe isso também, doutor Hélio. Às vezes de um médico, um dentista também tem essa controvérsia. É o que eu digo para os meus pacientes, para as pessoas que me perguntam. Médico, dentista, a gente tem que ter um da nossa confiança. Não adianta passar comigo, passar com a doutora Vanessa, passar com outro dentista, que você vai ficar realmente indeciso. Às vezes pode ser que a gente tenha uma controvérsia em algum tema, em alguma situação ou outra. Então uma dica para vocês, o cirurgião dentista, tenha sempre um da sua confiança, um que você possa estar trocando uma ideia, tirando as dúvidas, que isso é o principal. Muito bem, esses são esclarecimentos interessantes que o público certamente já está absorvendo. Temos que nos livrar, doutora Vanessa, das chamadas propagandas enganosas. A televisão, então, nos joga todos os dias informações que parece que quem vai seguir aquela orientação vai ficar o rei do mundo, né? O doutor citou agora há pouco as questões das bebidas alcoólicas, a impressão que a pessoa vai sentir a satisfação maior. No entanto, a gente sabe que o excesso de bebida alcoólica vai ao contrário. Vai dar dor de cabeça, vai dar mal-estar e até acidentes. Acidentes automobilísticos aí, gravíssimos, que são causados pelo uso abusivo de bebidas alcoólicas. E assim também, como falou, a respeito desses equipamentos, não só as pastas dentais, como também as próprias escovas.
Bom, mas nós gostaríamos de destacar agora neste bloco a questão da atividade social deste casal que certamente já ganhou a simpatia do nosso público, sobre algumas atividades nesse campo. Estamos exibindo agora um pequeno vídeo relacionado a um sorteio que foi feito entre pessoas nas palestras que os doutores realizam para um tratamento gratuito dentário, né? Né? E me interessei porque quanto como é que se diz? Meu poder aquisitivo é baixo e a minha autoestima estava bem baixa devido ao acidente. Então eu curti a página do doutor e me inscrevi. E fui uma das contempladas dessa ação social. Estou muito feliz mesmo. A minha autoestima, se Deus quiser, logo vai estar tudo bem. Graças ao Dr. Caio, pela Vanessa, nossa, porque assim, a humanização, o amor deles, né, com as pessoas, eu achei nota 10. É uma das melhores ações sociais que eu já vi aqui em São Vicente, é uma das melhores. Trabalho, vendo que é um trabalho sério, um trabalho honesto, a gente faz na intenção de estar ajudando o próximo. Como eu já disse, a gente já vem ajudando há muito tempo, agora com o nosso consultório a gente tem condição de estar ajudando ainda mais pessoas e pedir para o pessoal estar curtindo a nossa página e estar acompanhando a gente para as futuras seleções aí, quem sabe não ser agraciado aí como a dona Elizabeth foi e está muito feliz e contente. Então, obrigado a todos. Esse vídeo, doutor Hélio, foi assim, nós temos uma página no Facebook, quem quiser estar acompanhando a gente, quem quiser estar tirando dúvida, só mandar mensagem inbox, independente de eu ser o seu dentista ou não, a gente vai responder na mais alta ética, você pode ficar tranquilo a respeito disso. Chama Instituto Zeller, Z-E-L-L-E-R, de Odontologia Especializada. Quem quiser estar me adicionando no Facebook, o meu Facebook eu uso para trabalho, para a gente também estar fazendo amizade, é Caio Borelli, B-O-R-E-L-L-I, Zeller, Z-E-L-L-E-R. Então eu lancei na minha página pessoal as pessoas que tivessem algum problema bucal, que estavam sofrendo com algum bullying ou que tinham alguma coisa que incomodava com o seu sorriso, que me contasse uma mensagem inbox e que curtisse a nossa página. Então assim, a gente se surpreendeu mesmo. Em 30 dias a gente obteve mais de 500 curtidas na nossa página. A princípio a gente fez uma ação social realmente voltada para a área continental, só que começamos a receber mensagens do Japuí, do Jockey Club, da Vila Margarida, até a pessoa que faz a parte também de divulgação lá do consultório. Eu conversei e falei, a gente vai ter que mudar, porque está tendo uma abrangência maior. Foi sorteada uma moradora da Vila Margarida e fez o tratamento gratuito com a gente, deu depoimento do que ela achou da ação social que a gente fez voltada lá no nosso consultório, e daí em diante, doutor Hélio, eu acho que acabou sendo um gancho para a gente poder estar indo para as escolas, para a gente poder estar indo em casas de dependentes químicos que necessitam muito de informação, que já chegam lá debilitados de uma maneira geral, né? E foi muito gratificante. Em seguida dessa ação social, nós fizemos uma ação social voltada para as crianças.
Novamente eu lancei essa dica aí para as mães contassem o que os seus filhos têm que incomodam, às vezes são motivos de piadinhas, de brincadeira nas escolas. Foi sorteada uma moradora da Nova São Vicente, lá da área continental, também fez o tratamento gratuito com a gente, fizemos as fotografias, foi bem bacana. E isso nos torna, doutor Hélio, mais humanos, tá? A gente tem a noção de que quando a gente, logicamente, a gente vai fazer uma palestra, a gente, querendo ou não, a gente se ausenta do nosso consultório, né? Mas a gente volta tão motivado, com vontade de estar indo em outros lugares, de estar levando essa educação. Quando uma professora, quando um aluno, quando uma mãe vira para a gente e fala: poxa, doutor, eu estou saindo diferente daqui, eu não sabia disso, obrigado por me tirar esses mitos. Então isso nos motiva a realmente não parar, a estar continuando, a estar buscando, quem sabe, parcerias sérias. Queria deixar até aqui, as pessoas que quiserem conhecer o nosso trabalho, quiserem trocar uma ideia com a gente, está convidado a visitar a minha página, a estar indo até o nosso consultório lá no Parque das Bandeiras, na área continental, e a gente, quem sabe, conseguir ampliar. Não ficar uma coisa restrita, quem sabe, só em São Vicente, quem sabe a gente poder estar levando isso à Praia Grande, que são os trabalhos que, querendo ou não, ajudam até as prefeituras. Porque esse é um trabalho social que é feito pelas prefeituras e que a gente vem desenvolvendo também, vamos dizer assim, junto com as prefeituras. As prefeituras também têm os profissionais que fazem esse trabalho de educação e a gente vem fazendo também. Então, assim, eu acho que São Vicente está ganhando bastante com isso. Fora a parte odontológica da prefeitura que vem desenvolvendo esse trabalho, a gente acabou também tendo esse gancho e também conseguindo desenvolver esse trabalho aí que a gente vem fazendo já há mais ou menos 4 anos, divulgando. Mas na área continental já há 8 anos fazendo esse trabalho, batalhando e levando informação, que realmente a chave do sucesso, do segredo para você ter saúde é os itens básicos. É a pasta, é o fio, é a escova de dente. Usando isso da maneira correta, provavelmente você vai gastar pouco no seu dentista e vai ter saúde bucal. Isso é fundamental. Eu tenho a certeza que a TV Unisantos e o nosso programa servirão como veículos de divulgação para esse trabalho, né? E quem sabe consigamos parcerias, colaboradores que possam evidentemente dar o incentivo necessário à ampliação de um trabalho tão maravilhoso como vocês estão desenvolvendo. Bom, o sentimento que a gente tem agora aqui no programa, doutora Vanessa, é aquele que vai muito ao encontro da formação, né, das pessoas, do caráter, da personalidade. E não há dúvida que as famílias, né, é o esteio da educação das pessoas. Eu vejo vocês dois fazendo um trabalho tão maravilhoso e fico analisando, quando fizemos a qualificação de vocês para o público, vêm de famílias de dentistas, de médicos, de professores. Certamente esse caudal fez com que vocês formassem no seu íntimo essa necessidade, saindo fora daquele pragmatismo apenas do trabalho, da profissão. Nós temos sim que dar alguma coisa para a sociedade e vocês certamente estão fazendo com bastante qualidade e certamente o nosso programa se alia a isso e dentro da nossa modesta contribuição poderemos fazer maiores divulgações. Estão vendo no rodapé da nossa tela as mídias sociais que poderão ser utilizadas para fazer contatos com a doutora Vanessa e o doutor Caio. Muito bem. Mas, doutora Vanessa, tem um assunto que ainda ficou um pouquinho pendente, que era a questão das arcadas dentárias, né? Existem pessoas que têm um desequilíbrio entre isso, né? A falada mordida, né? A mordida que não é irregular. Gostaríamos que a senhora colocasse alguma coisa sobre esse tema. Eu volto a falar de novo das crianças. Das crianças porque começam com elas, de pequena também. As mães me falam, então eu não devo usar chupeta no meu filho, que acalma. O problema não é a chupeta. A chupeta você pode usar desde o nascimento da criança até os 2 anos de idade, porque ela acalma mesmo a criança, ela não fica viciada só no peito, então é importante a criança usar a chupeta.
Ou tem criança que já a mãe fala, desde quando eu ia fazer o ultrassom, minha filha já estava com o dedinho na boca. Também acontece. Até os 2 anos de idade, a criança pode chupar a chupeta, pode usar o uso do dedo. O problema é depois dos 2 anos de idade. Começa a desenvolver uma mordida cruzada, aquele palato fundo, aquela mordida cruzada, que vai prejudicar a dentição permanente que vai vir da criança. Então, esses hábitos que se tornam nocivos, eles são a partir dos 2 anos de idade. Você tem que começar a tirar, trocar, ou com um paninho, com o cheirinho que a criança põe no nariz para começar a sentir, para dormir. Ou a mãe trocar, falar, filho, eu vou te dar, começar a trocar com o copinho, que aí tira a mamadeira da criança. Esses são os hábitos que a mãe tem que tirar depois dos 2 anos de idade, que vai causar maloclusão, que é aquela mordida cruzada. É a criança que tem prognatismo ou que tem perfil classe 3, que a gente chama da mandíbula para frente. Então isso tem como reverter. Tá? Se a mãe chegar no dentista com 6 anos de idade e o filho já apresentar essas maloclusões, tem como reverter. Depois que a criança for adulto, é mais difícil, é só cirúrgico ou com extrações. Então é desde pequeno de novo. Vai usar chupeta, o uso da mamadeira, o uso do dedo. Então ele começa a fazer mal depois desses 2 anos de idade, que a mãe tem que começar a tirar da criança. Bem, existem outros temas, e são vários, né? Nosso programa poderia ficar aqui 2 ou 3 programas para falarmos todos sobre os problemas odontológicos. Mas, doutor Caio, existe ainda um tema que é muito controverso e acaba sendo dúvida do nosso público a respeito do que se chama de bruxismo. O bruxismo nada mais é do que seria aquela pessoa que range os dentes quando dorme, né? É uma situação relativamente frequente. Gostaríamos que o senhor enfatizasse essa questão. Doutor Hélio, a questão do bruxismo ou do briquismo, porque assim, tem casos que o paciente range os dentes e tem casos que ele aperta. Então, assim, são aquelas pessoas que acordam de manhã com a região da musculatura, dessa região do músculo masseter, bem cansado, bem machucada. Você nota que está com os dentes um pouco sensível. Isso, doutor Hélio, é uma questão, isso é um tratamento que tem que ser feito multidisciplinar. E sabemos hoje que a questão do bruxismo, a questão do briquismo, está muito correlacionado com o fator emocional. Então hoje, nossa vida é corrida, as mães levam os filhos na escola, vão trabalhar, são donas de casa, os maridos às vezes têm 2, 3 empregos. E então o que acontece? Você chega à noite e na hora do seu sono, na hora do seu descanso, você acaba descontando de uma forma nos seus dentes. Então assim, buscar um tratamento, quem sabe multidisciplinar, com um fisioterapeuta, com um médico, com um cirurgião dentista. Pode ser usado o uso de placas de bruxismo. Para quê? São placas de silicone ou, em alguns casos, placas de acrílico. Para quê? Para poder minimizar essa questão de você desgastar os seus dentes ou até de apertar. Lembrando que isso só vai evitar que você desgaste seus dentes. Então, assim, procurar um médico, quem sabe, para entrar com um miorrelaxante, um relaxante muscular, um psicólogo para, quem sabe, tratar essa parte emocional, tentar desenvolver nesse estresse, nesse correria do seu dia a dia, uma atividade física para, quem sabe, liberar endorfina, para, quem sabe, melhorar o seu metabolismo e você à noite ter um bom sono, ter um bom descanso. Então, isso é fundamental. A questão do bruxismo, a questão do apertar dos dentes está relacionado fundamentalmente com a questão emocional. Então, precisa ser tratado de uma maneira geral. Não basta você só ir no seu dentista, fazer a plaquinha e achar que aquilo está resolvido. Então, a mesma coisa, a doutora Vanessa comentou das crianças que chupam dedo, que usam chupeta com 10, 12 anos. Eu tenho na família uma pessoa que já tem uma certa idade e que chupa dedo. E nós sabemos que isso é um pouco também relacionado ao lado emocional. Então, isso é um pouco de carência. E isso a gente precisa alertar os pais. Não adianta, quem sabe, as crianças, a gente colocar um aparelhinho que evita a criança introduzir o dedo na boca. A gente tem pais que colocam pimenta na chupeta, né? Fazem 1000 coisas. Se você não tratar
o problema na sua raiz. Então, a questão do bruxismo, do briquismo, tem que ser tratado na sua raiz. A importância de procurar um fisioterapeuta para poder te orientar, um médico e até mesmo um cirurgião dentista para estar reabilitando aqueles dentes e, quem sabe, usando o uso das placas aí, miorrelaxantes e tudo mais. É aquele costume, que nem sempre é interessante, de se tratar sintomas e não a doença, a causa, aquilo que realmente é necessário que se trate. Nesse caso, essas placas que o senhor se refere, doutor Caio, são aquelas placas que são aplicadas especialmente durante o sono, é isso, à noite? Isso. Levando um pouco o gancho que a gente está comentando de placas, seria interessante também falar, hoje a maioria das pessoas não leva um hábito saudável e tem problemas de apneia. Então, o problema do ronco, daquela falta da respiração durante o sono. Hoje, até foi o tema da minha monografia durante a faculdade, foi a síndrome da apneia obstrutiva do sono, através de uso de aparelhos intraorais. Hoje já se desenvolve aparelhos que BiPAP e os aparelhinhos intrabucais, que eles mantêm a língua numa região onde não faça o paciente a ter esse problema de apneia. E lembrando que a apneia também é o que a gente comentou, não adianta só usar o aparelhinho se você não perder peso, não ter um hábito saudável. E as questões da placa de bruxismo, voltando um pouquinho, são as placas de acrílico, de silicone, que o seu dentista vai fazer para prevenir que você tenha esse desgaste e você possa acordar, quem sabe, mais descansada a sua musculatura. Certamente foram informações preciosas que o nosso público absorveu e vai pôr em prática, esperamos, né? Esperamos. Com certeza. E como o casal destacou, não tenha nenhum constrangimento em procurar uma assistência quando você se sentir com algum problema que você não conseguiu resolver, que você está preocupado. Vá ao seu dentista, né? Vá ao seu médico. Essas são as orientações que a gente tem obrigação de passar ao nosso público. Mas, doutores, infelizmente nosso programa, como eu sempre falo, é curto, né? Podemos ficar aqui falando sobre temas tão importantes por mais tempo. Mas, infelizmente, o nosso tempo foi se exaurindo e de forma tão gostosa, tão clara, né? Foram informações muito preciosas. Apenas eu quero ressaltar ao nosso público que a Adriana, nossa assistente, que hoje não pôde estar presente, teve um problema de ordem profissional e não está aqui. Mas no próximo programa ela estará conosco, nos ajudando a entrevistar pessoas tão ilustres quanto este casal que esteve conosco nesta manhã bonita aqui no Golf Clube. Então, para encerrar o nosso programa, gostaríamos de passar câmeras e microfones novamente à doutora Vanessa para que se despeça do público. Doutor Hélio, muito obrigado. Foi um prazer fazer essa entrevista com o senhor. Foi ótimo. Muito obrigado pelo convite, viu? Nós que nos sentimos honrados com a sua presença, doutora. Doutor Caio? Obrigado, doutor Hélio. É um prazer estar aqui com você no programa. E um abraço a todos. Até uma próxima. Muito bem, estamos partindo. Prometendo voltar breve com outros programas tão interessantes como foi este. Um grande abraço a todos.